Olá, estamos começando mais um Din-Din Economia para Não Economistas. O assunto de hoje é dívida externa. Qual é o seu entendimento sobre dívida externa? As pessoas acham que dívida externa é pura e simplesmente o governo está devendo lá fora. Mas a questão fundamental é que o governo deve, mas o setor privado também deve. Então é interessante saber que é a soma de todo o endividamento dos setores público e privado em moeda estrangeira, como é o caso do dólar, que leva com que a gente tenha um conceito de dívida externa. E o que tem a ver isso? As pessoas acham que o governo se endividando, as empresas se endividando, isso não é problema nosso. É problema seu, é problema meu, é problema de várias pessoas, problema da sociedade. Por quê? Conforme nós podemos ver aqui, a dívida externa são compromissos que são assumidos lá fora em dólar e que nós não temos esse dólar. Então nós temos que se endividar, tomar recursos lá fora. Então a dívida externa é formada quando nós, as empresas, o governo toma dinheiro junto aos bancos, junto às empresas estrangeiras e passa a dever em dólar. E esse prazo, em geral, é um prazo que o governo gostaria, as empresas gostariam de um prazo longo. Mas acontece que o mercado financeiro, as empresas estrangeiras querem um prazo curto. Então a taxa de juros que eles querem emprestar é uma taxa de juros alta por um prazo curto. E o que nós, governo e empresas, queremos é uma taxa de juros baixa e um prazo mais longo. Então fica difícil. Aí é que tem que haver negociações para combinar com que o interesse dos credores e o interesse dos devedores seja atendido. E aí consigamos ter recursos suficientes para quê? Para comprar bens e serviços que nós não produzimos, ou mesmo que são baratos, mais do que produzidos aqui internamente, porque nós temos que pagar compromissos lá fora. Então tudo isso daí é pago com dívida externa. E os países que têm dívida externa muito alta é porque eles não conseguem ter recurso suficiente internamente e produzir bens e serviços para com que a economia cresça e aumente o número de emprego. Isso é um problema muito sério, conforme nós podemos ver aqui. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que o endividamento externo é bom quando as taxas de juros são baixas e fixas e os prazos são longos, de 10 a 20 anos. E existe uma oferta abundante de recursos financeiros no exterior e que nem sempre acontece. No momento atual, por exemplo, no atual estágio da economia mundial, existem muitos recursos a preços considerados satisfatórios, mas as taxas são flutuantes. Hoje está baixa, mas amanhã pode estar alta. Basta haver um movimento internacional de elevação da taxa de juros, que aí é claro que os países, como é o caso do Brasil, pode ter que pagar um custo muito elevado. O endividamento externo é ruim em que momento? Quando as taxas de juros são altas e flexíveis e os prazos são curtos, de 1 a 5 anos. E existe escassez de recursos financeiros no exterior, como foi no passado. E isso chega no momento crítico para o limite desse endividamento. O limite para se endividar é com base nas exportações, que é onde que a gente consegue gerar recursos em dólares. Por hoje é só. Não se esqueça, mande sua dúvida sobre a economia para dindim@painelbrasil.tv. O próximo assunto será aplicação financeira, mercado financeiro de capitais e de derivativos em mercados futuros. Tchau!